Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, entramos neste debate, começando pelos números. O Sr. Deputado João Batista Pereira veio hoje, aqui nesta Casa Parlamentar, com números trocados sobre a dívida, sobre o desemprego e sobre a pobreza. Quero dizer que os dados em Cabo Verde são produzidos pelas entidades oficiais. E os dados não são calculados em função das conveniências. Porque, Sr. Deputado, em relação à dívida pública, existe um manual de finanças públicas. Como é que se calcula a dívida? A dívida não é calculada ao gosto do freguês. A gente soma e vem cá, apresenta um número em relação à dívida. O que está em causa aqui, Sr. Deputado? O que está em causa aqui não é o MPD, não é o Governo, é Cabo Verde. E nós temos de confiar nas instituições da República. O ativo mais importante que temos nessa República são as instituições. E quando nós fragilizamos as instituições, estamos a fragilizar a República e ninguém tem o direito de trabalhar para fragilizar a República de Cabo Verde. Sr. Deputado, a taxa de desemprego em 2016 era de 15%. Em 2019 era de 11,3%. Baixou ou diminuiu. Em 2020 era de 14%, por causa da crise. Mesmo assim, abaixo da taxa de desemprego verificada em 2016. Mas o que está em causa, Sr. Deputado, nem uma análise sobre 10. O que está em causa são as soluções para os desafios com os quais Cabo Verde está confrontado. E vamos falar sobre eles. Sr. Deputado, a taxa de desemprego jovem em 2016 era de 41%. Ouçam, 41% de jovens estavam no desemprego. Em 2019, apenas 27%. Reduzimos quase 50%. Em 3 anos. Os senhores deixaram em 46%. É claro que em 2020 voltou a aumentar, mas mesmo assim abaixo do nível verificado em 2016. Sr. Deputado, a taxa de pobreza, o Sr. Primeiro-Ministro já falou sobre ela, a taxa de pobreza também diminuiu. Em 2015 era de 35,2%. Em 2019 era de 26%. Em 2020 voltou a aumentar para 31%, mas ainda assim inferior à taxa verificada em 2015. O Sr. Deputado vai aos relatórios do INE, vai ao relatório das Nações Unidas e vê os dados. E, portanto, não vamos trocar os dados. Mas mais do que isso, Sr. Deputado, o que está em causa hoje em Cabo Verde não é uma análise sobre 10. A dívida pública em termos nominais tem de aumentar. Sr. Deputado, nós, e aqui que está o desafio, Cabo Verde para avançar e a África também. A África tem um déficit de infraestruturas por ano de mais de 200 mil milhões de euros. Cabo Verde, de acordo com os dados que nós temos, até 2030 vai precisar de cerca de 5 mil milhões de euros de investimentos públicos. São cerca de 500 milhões por ano. Não tem que ser apenas público, e privado também. O orçamento do Estado é de 700 milhões de euros, Sr. Deputado. Ou seja, o que está em causa aqui não é dizer que a dívida aumentou ou baixou. O que está em causa aqui é encontrar as soluções, uma nova arquitetura de financiamento para as necessidades de desenvolvimento de Cabo Verde. Este que é o debate. O debate não é sobre 10. O debate é que soluções vamos encontrar no mercado de capitais nacionais, no mercado de capitais internacionais, nos mercados da dívida pública concessional a nível mundial. Que oportunidades existem e como podemos lá chegar para podermos financiar em tempo certo, com o volume e com o caudal, todas as necessidades de infraestruturas em Cabo Verde. Não percamos tempo com o debate sobre 10, com o debate da escola no liceu, na escola pré-primária. O debate sobre o futuro de Cabo Verde é um debate sobre as soluções e não um debate sobre sobe e desce. Sr. Deputado, o que nós estamos a falar hoje em Cabo Verde, em relação às necessidades de futuro, tem a ver com 3 prioridades fundamentais. A dívida pública tem de aumentar em termos nominais, porque Cabo Verde tem de continuar a investir nos portos, nos aeroportos, mas para além disso, os senhores acham que só é boa dívida aquela que é transformada em beton e em asfalto. Então a dívida que nós contraímos para investir nas pessoas não é boa dívida? A dívida que nós contraímos para investir na saúde, na educação, na inclusão social, na promoção empresarial, não é boa dívida? A dívida pública é só importante se for transformada em beton, em estradas que nós estamos a construir, mas mais do que isso, Sr. Deputado, mais importante do que as estradas, o maior ativo que nós precisamos em Cabo Verde, porque repara, nós podemos construir estradas, portos e aeroportos, mas o maior ativo, o maior investimento que temos de fazer é
no capital humano, na educação dos jovens e na conexão de Cabo Verde consigo mesmo e com o mundo. Porque com jovens qualificados, com jovens preparados, nós teremos condições para irmos buscar os financiamentos para fazermos as estradas, os portos e os aeroportos. O Sr. Deputado não pode considerar que isso é boa dívida, aquela que é transformar em betão ou em asfalto. A boa dívida também, sobretudo, é aquela que é utilizada para servir e para servir bem as pessoas. Sr. Deputado, nós, no quadro desta crise, estamos a intervir. Estamos a intervir ao nível de 5 pilares fundamentais. Primeiro, medidas para a promoção da segurança alimentar. Estamos a falar das pessoas. Temos um plano para investir qualquer coisa como 3 mil milhões de escudos cabo-verdianos para a bonificação da ração alimentar, para a manutenção dos níveis de preços para milho, farinha de trigo, trigo a granel, óleo alimentar, para garantir alimentação escolar aos jovens e às crianças, para também aumentar a cesta alimentar a 5% da população que está a passar por uma situação de crise alimentar, mas também para criar programa de trabalho público. São cerca de 3 mil milhões de escudos cabo-verdianos. Sr. Deputado, esse valor só pode ser conseguido com base no aumento do endividamento. Então o Estado deve deixar de endividar-se para acudir as pessoas que estão a passar por uma crise alimentar ou para garantir a estabilidade de preço em relação aos bens essenciais? Será boa dívida ou será má dívida? O Sr. Deputado tem a dizer, será boa dívida e o Governo vai tudo fazer para encontrar os meios para acudir as pessoas, porque o mandato fundamental deste Governo é servir e servir bem as pessoas, os jovens e as mulheres em todas as partes de Cabo Verde, no país e na diáspora. Estamos a intervir ao nível da eletricidade para garantir a estabilidade de preços, mas sobretudo também para garantir que tenhamos bens que possam garantir a acessibilidade a todos. O problema que se põe hoje não é só o preço, é o acesso aos bens. Estamos a investir qualquer coisa como 5 mil milhões de escudos cabo-verdianos na eletricidade, mas também nos combustíveis, 700 mil contos. Pensão social, alargamento de cobertura para mais de 3 mil beneficiários, cerca de 300 mil contos por ano. É boa dívida ou é má dívida? 300 mil contos para que todos os cabo-verdianos que têm o direito a ter acesso a uma pensão, regime social não contributivo, possam ter acesso a essa pensão social, regime não contributivo. Então, é um crime, é péssimo, é mau o Estado contribuir uma dívida para servir esses cabo-verdianos que estão a passar por uma fase difícil e que têm o direito a ter uma pensão social, regime não contributivo. Se isso dá para ganhar eleições, Sr. Deputado, nós vamos continuar a fazer e vamos continuar a ganhar as eleições, porque nós não temos medo e temos de tomar medidas para que possamos servir as pessoas. Estamos a trabalhar para aumentar o rendimento social de inclusão para mais 5 mil beneficiários. No total, são 8,8 milhões de contos. É cerca de 15% a mais do orçamento do Estado hoje em vigor. Como é que esse montante pode ser conseguido? É com ajuda pública? É com a redução da despesa? É com o aumento da receita? Vamos aumentar os impostos para obter esses valores? Temos de ser claros, Sr. Deputado. Isso só pode ser conseguido no tempo certo, com o recurso ao endividamento externo, constitucional, para acudirmos as pessoas hoje, para garantirmos a diversificação da economia cabo-verdiana, para gerarmos riqueza e pagar a dívida amanhã. Não há outra solução de emergência no curto prazo. Dizer outra coisa é ser populista, é ser demagogo, é não ser realista, é não entender como é que o mundo funciona hoje. Mas mais, Sr. Deputado, nós temos que, primeiro, encontrar uma nova arquitetura para o financiamento do desenvolvimento, ancorado no aumento da receita pública interna, com mais impostos em termos de base, alargamos a base para que todos paguem e cada um pague menos. Temos que ir ao mercado de capitais nacional e internacional para financiarmos as infraestruturas e utilizar os novos instrumentos hoje de financiamento verde e azul para acelerarmos a dinâmica de transição digital, energética, mas também ao nível da economia verde. O segundo pilar importante é o investimento na resiliência. Economia verde, economia azul, transição energética, mas também economia digital e aposta no capital humano. É fundamental nós priorizarmos os investimentos para que a economia cabo-verdiana seja uma economia mais resiliente, mais sustentável, mais resistente aos choques internacionais e aos choques externos. E olha que só em relação à transição energética, para atingirmos 50% de penetração em 2030, vamos precisar de 500 milhões de euros de investimentos.
dos quais 30% público e 70% privado. Temos que ir para o mercado, montar operações que possam viabilizar parcerias público-privadas para podermos garantir o nosso plano de transição energética e atingir 50% de penetração em 2030 em energias renováveis e em 2040 aproximarmos dos 100%. É fundamental trabalharmos para mobilizarmos esses recursos para que esse plano possa ser materializado, porque é do interesse, é uma questão de sobrevivência da economia cabo-verdiana, mas também do sistema económico cabo-verdiano. E por último, vou terminar, senhoras e senhores deputados, nós temos que investir para acelerarmos as reformas. Este não é momento para pararmos, não é momento para gerirmos apenas as contingências, os desafios de curto prazo. É um momento para transformarmos o país, para realizarmos as reformas, para fazermos aquilo que temos de fazer. Reforma no Estado, na administração pública, mas também nos setores económicos portadores de futuro, no turismo, na economia azul, na economia digital, na economia verde, na economia azul, no capital humano, para que possamos ter uma economia resiliente, uma economia diversificada, uma economia capaz de gerar riqueza, produzir empregos qualificados e bem remunerados para os nossos jovens e para nossas mulheres em todas as ilhas de Cabo Verde, mas também na diáspora. Para terminar, senhores deputados, nós não podemos olhar para estas crises apenas ficando entulhados nos desafios de curto prazo. Temos também aqui um mar de oportunidades. Nós temos que olhar para as oportunidades. Temos de olhar para aquilo que temos de acelerar. Temos de ter consistência, temos de garantir foco, mas, sobretudo, aumentar o tempo, acelerar as reformas, as ações, para que Cabo Verde possa ganhar e possa ser o exemplo, assim como fizemos na relação à pandemia. Neste contexto também temos o exemplo de países que aproveitaram bem a crise para empreender as reformas e para retomar uma estratégia de retoma económica que seja inclusiva, que seja criadora de oportunidades, de emprego e de rendimentos para todos os cabo-verdianos, em todas as ilhas de Cabo Verde, mas também no país e na diáspora, contando com todo o suporte da nossa diáspora. Confiança em Cabo Verde, confiança no futuro de Cabo Verde, confiança nas instituições. Nós somos capazes e vamos todos juntos trabalhar para vencermos os desafios de curto prazo, mas também de médio e de longo prazo. É só com confiança é que seremos capazes de vencer esses grandes desafios e este Governo aposta na confiança, aposta no positivismo, mas, sobretudo, este Governo tem de agir. Nós somos pagos para agirmos, para decidirmos e para fazermos acontecer. Então vamos continuar a agir, a decidir e a fazer acontecer para que Cabo Verde continue a avançar e consigamos dar aos jovens as oportunidades que merecem em Cabo Verde, mas também na diáspora. Muito obrigado. Muito bem.